Segunda parte da obra Fatos Espíritas, livro escrito pelo cientista inglês William Crookes. Para os seus adeptos mais convencidos, o Espiritismo é uma religião. Os médiuns, em muitos casos, membros da família, são guardados com grande cuidado, o que só com dificuldade um estranho compreenderia. Crendo seriamente e consciosamente na verdade de certas doutrinas que repousam sobre o que se lhes afigura como manifestações miraculosas, esses adeptos parecem acreditar que a presença de um investigador científico é uma espécie de profanação do santuário. Por favor, pessoal, fui admitido mais de uma vez a assistir a reuniões que ofereciam antes o aspecto de uma cerimônia religiosa do que de uma sessão de espiritismo. Mas ser admitido, por favor, uma ou duas vezes, como um estranho teria sido autorizado a assistir aos mistérios de Eleusis, ou um pagão a contemplar o Santo dos Santos. Não é o meio de confirmar os fatos e descobrir-lhe as leis. Satisfazer a curiosidade é bem diferente do proceder a uma busca sistemática. Quanto a mim, procuro sempre a verdade. Em algumas ocasiões, me permitiram, é certo, fazer verificações e impor condições, mas somente uma ou duas vezes me foi possível fazer sair a sacerdotisa do seu santuário e, em minha própria casa, rodeado de amigos, aproveitar a ocasião de pôr à prova os fenômenos dos quais fui testemunha em outros lugares, em condições menos concludentes. As minhas observações a esse respeito aparecerão na obra que publicarei. Seguindo o plano que adotei em outras circunstâncias, plano que, embora contrariando muito as ideias preconcebidas de certos críticos, me parecia por boas razões aceitável aos leitores do Journal of Science. Tinha eu a intenção de apresentar os resultados de meu trabalho sob a forma de um ou dois artigos para esse jornal. Mas, revendo as minhas notas, achei tal riqueza de fatos, tal superabundância de provas, tão uma esmagadora massa de testemunhos, que para as pôr todas em ordem, era preciso encher vários números. Nesta memória, não dou exemplo desses casos excepcionais e não tiro deles nenhum argumento. Sem esta explicação, poder-se-ia crer que a maior parte dos fatos que acumulei foram obtidos, sobretudo, nas poucas ocasiões das quais aqui trato e, naturalmente, se objetaria que há insuficiência de exame por falta de tempo. É mister, pois, que atualmente me limite a dar um esboço dos meus trabalhos, reservando para outra ocasião as provas e os detalhes mais amplos. O meu fim principal será, pois, fazer conhecer a série das manifestações que se produziram em minha casa, em presença de testemunhas dignas de fé e sobre as condições dos mais severos exames que pude imaginar. Ademais, cada fato que observei é corroborado por pessoas independentes, que os observaram em outros tempos e em outros lugares. Ver-se-á que todos esses fatos têm o caráter mais surpreendente e que parecem inteiramente inconciliáveis com todas as teorias conhecidas da ciência moderna. Tendo-me assegurado da sua realidade, seria uma covardia moral negar-lhes o meu testemunho, só porque as minhas publicações precedentes foram ridicularizadas por críticos e outras pessoas que nada em absoluto conheciam do assunto e que supunham ter bastante critério para ver e julgar por si mesmas se esses fenômenos eram ou não verdadeiros. Direi simplesmente tudo o que vi e o que me foi provado por experiências repetidas e verificadas, e tenho ainda a necessidade de que me demonstrem, ao ser razoável, esforçar-se uma pessoa por descobrir as causas de fenômenos inexplicados. Primeiro que tudo, devo retificar um ou dois erros que se acham implantados profundamente no espírito público. O de ser a escuridão essencial à produção dos fenômenos. Isso não é exato.
exceto alguns casos nos quais a escuridão tem sido uma condição indispensável, como, por exemplo, nos fenômenos de aparições luminosas e em alguns outros. Tudo o que narro produziu-se à luz, bem às claras. Nos poucos casos em que os fenômenos descritos foram produzidos na escuridão, tive muito cuidado de os mencionar. Ademais, quando alguma razão particular exigia a extinção da luz, os resultados que se manifestaram estiveram em condições de controle tão perfeitos que a supressão de um ou dois dos nossos sentidos não pôde realmente enfraquecer a prova fornecida. Outro erro corrente consiste em crer que as manifestações só se podem produzir a certas horas e em certos locais, em casa do médium ou em horas combinadas previamente. E partindo dessa suposição errônea, tem-se estabelecido uma analogia entre os fenômenos chamados espíritas e os passes dos prestidigitadores e mágicos que operam nos teatros, os quais se cercam de tudo o que pertence à sua arte. Para fazer ver quando tudo isto está longe de ser verdadeiro, não tenho necessidade senão de dizer que, afora algumas raras exceções, as centenas de fatos que me preparo para testar, para serem imitados pelos meios físicos ou mecânicos conhecidos, desafiariam a habilidade de um Houdini, de um Bosco, de um Anderson, protegida por todos os recursos de máquinas engenhosas e da sua prática de longos anos. Essas centenas de fatos produziram-se na minha própria casa, nas épocas por mim designadas em circunstâncias que incluíam absolutamente o emprego e o auxílio do mais simples instrumento. Um terceiro erro é este, que o médium deve escolher a sua roda de amigos e companheiros que podem assistir à sessão, que esses amigos devem crer firmemente na verdade da doutrina, seja qual for que o médium enunciar, que se imponham às pessoas de espírito investigador condições tais que impeçam completamente toda observação cuidadosa e facilitem a superstição e a fraude. A isso posso responder afirmando que, à exceção de alguns casos muito pouco numerosos, de que se tratou em um parágrafo precedente, caso que os motivos de exclusão, quaisquer que fossem, não serviam certamente de véu para o embuste, compus eu mesmo a minha roda de amigos, introduzi todos os incrédulos que me convieram e geralmente impus condições escolhidas com cuidado por mim mesmo, para evitar toda possibilidade de fraude, como se deve fazer um verdadeiro cientista. Portanto, fiz de tudo para provar que o fenômeno poderia não ser real. Tendo-me assenhorado pouco a pouco de algumas condições que facilitavam a produção dos fenômenos, as minhas pesquisas foram geralmente coroadas de igual êxito, e mesmo em muitos casos tive êxito superior ao que foi obtido em outras ocasiões, onde, em virtude de falsas ideias sobre a importância de algumas práticas insignificantes, as condições impostas podiam tornar menos fácil a descoberta da fraude. Eu disse que a escuridão não é essencial. Entretanto, é fato bem conhecido que, quando a força é fraca, a luz muito viva exerce uma ação que contraria alguns fenômenos. A força do Sr. Home é bastante significativa para subjugar essa influência contrária. Assim, ele não admite escuridão nas suas sessões. Afirmo que, exceto 2 vezes em que, para algumas experiências, a luz foi suprimida, tudo o que testemunhei foi produzido por ele em plena claridade. Tive diversas ocasiões de experimentar a ação da luz provinda de diferentes fontes de cores variadas. A luz do sol, luz difusa, luz do luar, gás, lâmpada, vela, luz elétrica, luz amarela, homogênea, etc. Os raios que contrariam as manifestações parecem ser os da extremidade do espectro. Vou agora proceder à classificação dos fenômenos que observei, indo dos mais simples aos mais complexos, e dando rapidamente em cada capítulo uma exposição sumária de alguns dos fatos que vou expor. Os meus leitores deverão
bem se lembrar que, à exceção dos casos especialmente designados, as manifestações se realizaram em minha casa, à luz e somente em presença de amigos meus e do médium. No volume que tenho em projeto, proponho-me dar com minúcias todas as verificações que fiz, todas as precauções que tomei em cada ocasião e os nomes de todas as testemunhas. Nesta memória tratarei delas superficialmente. Movimentos de corpos pesados, movimento de corpos pesados com contato, mas sem esforço mecânico. Eis uma das formas mais simples dos fenômenos que observei. Ela varia em grau, desde o tremor de um aposento e do seu conteúdo até a elevação ao ar de um corpo pesado, quando a mão está colocada em cima. Pode-se objetar que, ao se tocar uma coisa que está em movimento, é possível empurrá-la, atraí-la ou levantá-la. Provei por experiência que, em casos numerosos, isso não se verifica, mas a título de provas ligo pouca importância a esta classe de fenômenos e só os menciono como preliminares de outros movimentos do mesmo gênero, produzidos, porém, sem contato. Esses movimentos, posso mesmo dizer, os fenômenos da mesma natureza são geralmente precedidos de um resfriamento do ar, todo especial, que chega algumas vezes a tornar-se um vento bem pronunciado. Sobre a sua influência, vi folhas de papel sobre a sua influência, vi folhas de papel elevarem-se e o termômetro baixar vários graus. Em outras ocasiões, das quais mais tarde darei pormenores, não notei nenhum movimento real de ar, mas o frio foi tão intenso que só posso compará-lo ao que se sente quando se tem à mão a algumas polegadas do mercúrio gelado. Fenômeno de percussão e outros da mesma natureza. O nome popular de pancadas dá uma ideia muito falsa desse gênero de fenômenos. Por diferentes vezes, durante as minhas experiências, ouvi pancadas delicadas como produzidas pela ponta de um alfinete, uma cascata de sons penetrantes como os de qualquer máquina de indução em plena atividade. Detonações no ar, ligeiros ruídos metálicos agudos, estalitos com os que se ouvem quando uma máquina de fricção está em atividade, sons que pareciam arranhadelas, gorjeios como os de um pássaro, etc. Esses ruídos que verifiquei com quase todos os médios têm cada um sua particularidade especial. Com o Sr. Home, são mais variados, mas quando há força e regularidade, não encontrei absolutamente ninguém que pudesse aproximar-se da Sra. Kate Fox. Durante vários meses, tive o prazer de, em inúmeras ocasiões, verificar os fenômenos variados que se produziam em presença dessa senhora, e foram esses ruídos que especialmente estudei. É geralmente necessário, com os outros médios, para uma sessão regular, que todos fiquem sentados em silêncio, mas com a senhorita Kate Fox, parece-lhe simplesmente necessário colocar a mão sobre qualquer parte para que os sons ruidosos aí se façam ouvir, como que triplo choque e algumas vezes com bastante força para serem ouvidos através de vários aposentos. Ouvi-os assim produzirem-se em uma árvore, num grande quadro de vidro, em um arame esticado, numa membrana distendida e em um tamborim sobre a cobertura de uma carruagem e no tablado de um teatro. Ainda mais o contato imediato nem sempre é necessário. Ouvi esses ruídos saírem do soalho, das paredes, etc. Quando a médio tinha as mãos e os pés ligados, quando estava em pé sobre uma cadeira, quando se achava em uma balança suspensa do teto, quando estava encerrado em uma gaiola de ferro e quando em letargia numa poltrona. Ouvi-os sobre os vidros de uma harmônica, senti-os sobre os meus próprios ombros e sobre as minhas mãos. Ouvi-os sobre uma folha de papel segura entre os meus dedos por uma extremidade de fio passado num canto dessa folha,
Com pleno conhecimento das numerosas teorias que foram apresentadas antes, sobretudo na América, para explicar esses sons, experimentei-os de todas as maneiras que pude imaginar, até não mais ser possível furtar-me a convicção de que eram bem reais e que não se produziam pela fraude ou por meios mecânicos. Uma questão importante impõe-se à nossa atenção. Esses movimentos e esses ruídos são governados por uma inteligência? Desde o começo das minhas pesquisas, verifiquei que o poder que produzia esses fenômenos não era simplesmente uma força cega, mas que uma inteligência os dirigia, ou pelo menos lhes estava associada. Assim, os ruídos de que acabo de falar foram repetidos em número determinado, tornaram-se fortes ou fracos e, ao meu pedido, ressoaram em diferentes lugares. Por um vocabulário de sinais convencionados previamente, foram respondidas perguntas e dadas comunicações com maior ou menor exatidão. A inteligência que governa esses fenômenos é algumas vezes manifestante inferior à do médium e está muitas vezes em oposição direta aos seus desejos, e outras vezes é muito superior em inteligência à do médium. Quando se tomava a determinação de fazer alguma coisa que não podia ser considerada muito razoável, contínuas comunicações eram dadas para induzir a refletir de novo. Essa inteligência, algumas vezes de tal caráter que nos vemos forçados a crer, não provém de nenhuma das pessoas presentes nas reuniões. Eu poderia dar vários exemplos como prova dessas alegações, porém, mais tarde, quando tratar da origem dessa inteligência, o assunto será discutido mais a fundo. Movimentos de objetos pesados colocados a certa distância do médium. Os exemplos em que os corpos pesados, tais como mesas, cadeiras, canapés, se põem todos em movimento sem o contato do médium, são muito numerosos. Indicarei resumidamente alguns deles, dos mais surpreendentes. A minha própria cadeira descreveu em parte um círculo, não estando os pés repousados no assoalho. Sobre a vista de todos os assistentes, uma cadeira veio lentamente de um canto distante da sala, o que todas as pessoas presentes confirmaram. Em certa ocasião, uma poltrona chegou até ao lugar em que nos achávamos sentados, e, ao meu pedido, retrocedeu lentamente a distância de cerca de 3 metros. Durante 3 sessões consecutivas, uma pequena mesa moveu-se lentamente pelo meio da sala, nas condições que eu tinha expressamente preparado, a fim de responder a qualquer objeção que se pudesse levantar contra esses fatos. Obtive várias vezes a repetição de uma experiência que a comissão da Sociedade Dialética considerou como concludente, a saber, o movimento de uma pesada mesa em plena luz, quando as costas das cadeiras estavam voltadas para a mesa e as pessoas ajoelhadas em suas cadeiras, com as mãos apoiadas nas costas e sem tocar a mesa. Uma vez, esses fatos produziram-se durante o tempo em que eu ia e voltava, procurando ver como cada pessoa estava colocada. Mesas e cadeiras elevadas no chão, sem ninguém lhes tocar. Quando manifestações desse gênero são expostas, faz-se geralmente esta consideração: por que não somente as mesas e as cadeiras que produzem tais fenômenos? Por que são somente as mesas e as cadeiras que produzem tais efeitos? Porque é essa propriedade particular aos móveis. Poderia responder que só faço observar e narrar os fatos e que não entro nos porquês, mas é claro que se em uma sala de jantar comum um corpo pesado e inanimado deve elevar-se acima do assoalho, não pode ser outro senão uma mesa ou uma cadeira. Tem numerosas provas de que essa propriedade não é particular somente aos móveis, mas, como para as outras demonstrações experimentais, a inteligência ou a força qualquer que seja que produz esses fenômenos só pode servir-se dos objetos que acham apropriados ao fim.
Em 5 ocasiões diferentes, uma pesada mesa de sala de jantar elevou-se de algumas polegadas a 1,5 pé acima do soalho, em condições especiais que tornavam a fraude impossível. Em outra ocasião, uma pesada mesa elevou-se acima do soalho em plena luz, enquanto eu segurava os pés e as mãos do médium. Ainda outra vez a mesa levou-se do solo, não somente sem que lhe tocasse, mas ainda nas condições que eu tinha previamente preparado, de maneira a pôr fora de dúvida a prova desses fatos. Elevação de corpos humanos. Estes fatos produziram-se 4 vezes em minha presença, na escuridão. A fiscalização sobre a qual se realizaram foi inteiramente satisfatória, ao menos tanto que se pode julgar. Mas a demonstração pela vista de um fato igual é tão necessária para destruírem as nossas ideias preconcebidas sobre o que é naturalmente possível ou não, que só mencionei aqui os casos em que as deduções da razão foram confirmadas pelo sentido da visão. Certa vez, vi uma cadeira na qual uma senhora se achava sentada, elevar-se a 1 metro de altura do solo. Uma outra vez, para afastar toda suposição de que essa elevação era produzida pela própria senhora, ela ajoelhou-se sobre a cadeira de tal modo que os quatro pés da cadeira eram visíveis para nós, e a cadeira elevou-se de certa forma. A cadeira elevou-se a mais de 1 metro de altura, ficou suspensa durante mais de 10 segundos, mais ou menos, e em seguida desceu lentamente. Uma outra vez ainda, 2 meninos, em 2 ocasiões diferentes, elevaram-se do chão com as suas cadeiras em pleno dia e sobre as mais satisfatórias condições, pois eu estava de joelhos e não perdia de vista os pés da cadeira, observando que ninguém podia tocá-los. Os casos mais notáveis de elevação de que fui testemunha realizaram-se com o Sr. Home.